Está no ar, ou online, se preferir, mais uma edição do Estado do Conselho, hoje e durante as 3 próximas edições, reduzido a 2 comentadores, António Padrão e Vítor Guedes. Ora, começo precisamente, e depois, claro, o Carlos Beja regressará a este painel de comentadores, mas estava eu a dizer que começo precisamente por António Padrão, que traz para este Estado do Conselho o orçamento do Estado de 2015 e a sua incidência municipal. Então, que incidência é essa? Se me permite, eu gostaria de ter aqui 2 notas prévias. Uma tem a ver com uma manifestação de pesar pelo falecimento do engenheiro Moreira dos Santos e expressar a minha solidariedade com a família, nomeadamente porque foi uma pessoa que, a par do serviço público que prestou, teve diferentes iniciativas no âmbito da sociedade civil. Penso que é justo e é de toda pertinência salientar a pessoa, dar, enfim, nota de alguém que de facto teve um percurso que importa ressaltar. Mudando de registro, há outra nota que eu gostaria de aqui clarificar. Na última gravação que efetuámos, a propósito da reunião de Câmara sobre o orçamento para 2015, eu tive a ocasião de manifestar fiz alguma crítica relativamente a uma eventual falta de preparação da variação, do PSD, neste caso, relativamente ao orçamento. E eu recebi vários telefonemas, no sentido de que teria sido particularmente injusto na apreciação que teria feito. É certo que eu referi que poderia estar equivocado por déficit de informação, enfim, constatei posteriormente que efetivamente a reunião teria sido bem preparada, portanto há que ratificar a postura que tive e aquilo que, digamos, o juízo a priori que fiz do ato, ou seja, da circunstância. Noutro contexto, eu devo dizer o seguinte, a propósito da mesma reunião. Não estou de acordo, ou não estive de acordo e não estou de acordo com a posição que o PSD tomou no que diz respeito à ausência de votação, porquanto se avizinha, naquilo que é a projeção que faço e para a informação que tenho, se avizinha que a execução orçamental será, enfim, será alta, será, enfim, há diferença e pela diferença que assistimos nos últimos anos, essa execução orçamental que avizinha terá valores significativos em termos e haverá uma execução alta, digamos assim. Ora bem, parece-me um erro crasso do PSD, o seguinte, o PSD participou ativamente na negociação e em sede de diferentes reuniões do Plano de Saneamento Financeiro. O que balizava aquilo que seriam os orçamentos dos anos seguintes. O PSD, ao ausentar-se da votação em sede de orçamento, declarando-se ausente, obviamente que minimiza, ou seja, se investiu, por um lado, naquilo que será a programação financeira dos próximos anos da Câmara Municipal, ou seja, perde legitimidade
em tudo aquilo que seja a execução orçamental do próximo ano. Ou seja, houve um investimento por parte do PSD e participação ativa no que diz respeito ao planeamento financeiro. Ele baliza a execução orçamental dos próximos anos. Se depois não vota, obviamente que minimiza a sua capacidade reivindicativa, se podemos dizer, e participativa. Penso que nesse sentido, ou seja, deu um pouco de barato o investimento que fez em sede de negociação do plano de desenvolvimento financeiro. Não vou dizer aliás, um pouco de barato o tempo que está atribuído, mas já gastou mais de metade do tempo e ainda não me falou sobre o assunto que trouxe aqui. Mas eu passo, pronto, tudo bem. Eu cedo. Não, eu cedo. Peço desculpa, mas peço-lhe que me responda à pergunta. O orçamento de 2015, o orçamento do Estado, com a incidência municipal. Eu perguntei-lhe que incidência, ou que incidências tem o Orçamento do Estado de 2015 no município da Figueira da Foz. Ora bem, o Orçamento do Estado para 2015 impõe, desde logo, despesas de forma muito contida, com algumas regras, redução de 3% de funcionários das autarquias, o volume de despesas com pessoal e aquisição de serviços não pode ir para além de 35% da receita líquida dos últimos 3 anos, o que nos leva a refletir sobre o seguinte: a gestão, há aqui um movimento que é aparentemente contraditório, ou porque não está suficientemente explicado, que consiste no seguinte: consiste em que as regras de gestão mais determinantes são impostas de uma forma centralizadora. Eu pertencia a 3 conselhos de administração do Hospital Distrital da Figueira da Foz. No último, em particular, apanhei o ano das medidas da Troika. Então, as medidas da Troika impunham, neste tipo de organismos, à semelhança de muitas empresas, as maiores despesas têm a ver com pessoal, neste caso, aquisição de bens e serviços, medicamentos e meios auxiliares de diagnóstico. Para cada um destes aspectos estava definida a priori os cortes que tinham que ser feitos. Pessoal 20%, meios auxiliares diagnósticos, se não estou equivocado, 20% também, medicamentos, não me recordo agora a percentagem, ou seja, a gestão, a macrogestão, é feita de uma forma centralizadora. Que espaço, agora, enfim, por absurdo, o espaço de gestão reduzia-se a quê? À fatura da EDP, ao papel higiênico, às folhas A4 e a pouco mais, ou seja, as medidas estavam formatadas. Neste orçamento para o município da Figueira da Foz, para além das medidas que referi, há um aspecto particularmente pertinente, que tem a ver com o seguinte, tem a ver com o facto de que a Câmara, estando numa situação particularmente difícil desde o ponto de vista financeiro, por isso está sujeita a um plano de saneamento financeiro, ainda seja, ou tenha que vir a ser contribuinte líquida para o chamado fundo que está a ser criado, que já foi criado, perdão, ou seja, uma Câmara em plano de saneamento financeiro, com as dificuldades que tem, que teve que fazer o empréstimo no montante que teve que fazer, estar sujeita ainda a ser contribuinte líquida para as câmaras que estão em pior situação, obviamente que não me parece de todo aceitável. Vítor Guedes, o que é que tem a dizer a este assunto, que é transversal a todas as câmaras do país,
exceto aquelas que não podem pagar a sua contribuição para o famigerado FAM. Todas podem. As que estão sobreendividadas incorrem a ele, não é? Mas também não diluem, porque o FAM eu julgo que são 600 milhões de euros. Julgo. Não tenho nem a certeza. Julgo que são 600 milhões de euros. E a contribuição é 50% para o Estado e depois a outra dos 50%. Os municípios. Julgo eu também, faço aqui essa ressalva, porque eu não conheço bem a legislação, só uma vista por olhos muito ligeiro, muito leve, e fiquei com a ideia que os outros 50% são recolhidos, digamos assim, ou são obtidos pela participação das câmaras, de todas as restantes incluindo as sobreendividadas. Eu julgo que sim, eu pelo menos fiquei com essa ideia. Sim. Sujeitas a planeamento financeiro, a saneamento financeiro. É de facto a forma de sanear as câmaras que depois, e se tiverem que recorrer a este fundo, não podem, se não me engano, ter um endividamento superior a 1,5 as receitas líquidas dos últimos 3 exercícios. Portanto, há esta limitação que é feita. Eu, contrariamente ao João, não, com a ressalva de que não gostei do assunto, nem sequer muito ao leve, foi de uma forma muito ligeira que eu dei para a lei, mas não me repugna de facto toda a gente que participe para este fundo, porque se não forem os municípios, será necessário uma questão. A tutela das câmaras é precisamente o Estado. Logo, será, em vez de ser 50% do dinheiro dos impostos dos portugueses para o equilíbrio financeiro das câmaras, será 100% dos impostos dos portugueses para o dinheiro para o equilíbrio financeiro das câmaras. Podem dizer também que recursos das câmaras acaba por ser 100%. É verdade. Mas depois há aqui uma questão que me parece que é a moralização e a responsabilização das câmaras. Que é a corresponsabilização, ou seja, se eu tiver uma gestão, eu, Presidente de Câmara, tiver uma gestão pouco cuidada, estou a afetar necessariamente e serei também necessariamente apontado pelos meus parceiros presidentes de Câmara. A merecer portanto, há aqui uma corresponsabilização. dos Exatamente, isso pode ser moralizador para esta questão. Sim. Pronto, então vamos passar agora aos 2 assuntos que trouxe. Eles quase que se tocam, mas... Mas até com esta questão que o António... Portanto, Vítor Guedes traz para este estado do Conselho as reuniões de Câmara à porta fechada, já temos aqui falado delas, e também a entrevista de João Ataíde Albiares Veiras sobre o plano estratégico de desenvolvimento para a Figueira da Foz. A questão das reuniões à porta fechada também vem de um artigo seu, aliás, uma notícia, dizendo, e que entrou um pouco aqui com a introdução do António Padrão neste programa. António Padrão criticou no programa anterior os vereadores da oposição, da coligação Somos Figueira, no fundo PSD, liderada pelo PSD, e depois faz aqui um ato de contradição, mas depois critica na mesma, porque acha que eles quase foi um ato de contradição, então, não é? Quase, na medida em que reconhece que se excedeu e depois acaba por criticar novamente. Pela forma como eles geriram esta questão. Agora, o que eu acho é o seguinte: eles não geriram esta questão do ponto de vista, julgo eu, do ponto de vista da análise da execução ou não execução orçamental, da participação ou não participação na feitura do plano de saneamento financeiro, porque aí também, de igual forma, e até numa situação paritária, teve também uma importância relevante para aqui e para este plano o movimento Figueira 100%. Foi extinto? Não, a associação ainda existe. O movimento extinguiu-se logo no acto na eleição, em 2009. Ele só existiu para aquilo. Mas não vamos dissertar porque precisaríamos do dobro do tempo para aí, a questão subjacente a esta postura, entendia eu assim, foi uma questão política, a questão de
repudiar o secretismo de uma reunião camarária e ainda mais o secretismo de uma reunião camarária que discutia um orçamento que devia ter sido pública. Assim também eu entendo. Quanto a esta questão, a questão é o seguinte: eu faço aqui um reto, quer ao Executivo Camarário, quer ao PSD, que ao Executivo Camarário tome a iniciativa de tornar públicas todas as reuniões, que era isso que deveria ter sido sempre, e deveria ter sido esta sempre a sua postura, porque a democracia exerce, pratica-se, não se apregoa. E, portanto, e o Executivo não tem que ter medo da oposição, nem tem que ter medo de dar espaço público à oposição, porque se o Executivo for competente, a oposição tem mais audiência quanto mais incompetente for o Executivo. Pois se o Executivo for competente, for para uma reunião bem preparada, as suas propostas tiverem fundamento, pouco espaço de manobra dá à oposição, porque só se pode congratular com aquelas propostas competentes que lhes são apresentadas e, quando muito, apresentar outras igualmente competentes para que sejam aprovadas. Mas este assunto, António Padrão, e voltamos já à entrevista do Eu falo nisto até porque... Devido ao Executivo. Exatamente, até porque António Tavares veio dizer, já numa primeira fase, se opôs ao não é António Tavares que diz isso, é o Diário As Beiras, e que não é desmentido, e que não é desmentido, aliás, António Tavares e Carlos Monteiro, segundo o Diário As Beiras apurou, quando essa decisão foi tomada, e quando a proposta foi colocada em cima da mesa pelo Presidente da Câmara, manifestaram o contrário, mas também foram solidários com por uma questão de solidariedade, corpo, digamos assim, votaram favorável. Sobre a João Portugal, diz que as reuniões, que é um assunto a equacionar, e o Carlos Monteiro também, mas que as reuniões do orçamento, onde se discute isso do orçamento, deviam ser à porta aberta. É curioso é que as pessoas que têm essa postura não tenham praticado aquilo que dizem depois. Deveriam era ter, antes da reunião, ter feito e ter-se imposto perante o Presidente e ter tenha lá a paciência, mas esta reunião, pelo menos esta reunião, tem que ser à porta aberta. Agora, mas tendo em conta que António Tavares terá essa posição, se ele no momento inicial, que não nos deu nota disso, nem nós tomámos conhecimento disso, por uma questão de solidariedade, não colocou em causa o fecho das reuniões, ou parte delas, a partir do momento em que todos tomamos conhecimento disso, e que ele não nega essa sua convicção, ou pelo menos essa sua forma de pensar sobre este assunto, então aí já tem todo o sentido ser a porta aberta. Portanto, já tem todo o sentido e ele próprio promova junto do Executivo que faz parte de que assim passa a ser, e como tem todo o sentido que o PSD faça essa proposta, porque António Tavares está impedido de votar contra ela. Fica aqui o reto do Vítor Guedes. António Padrão, tem de ser mesmo breve, porque nós estamos já a chegar ao fim. Não, vou ser breve. E o Vítor Guedes ainda muito breve. Para tratar. Muito breve. Ato de contradição em circunstância nenhuma. Eu referi... Não. A questão não. Vamos distinguir duas coisas. Uma coisa foi a crítica que eu fiz relativamente aos TPCs, aos trabalhos de casa. Outra coisa foi a oportunidade e o momento de exercer essa posição que os vereadores tomaram. São coisas completamente diferentes. Quanto em princípio estou de acordo que devem ser abertas, naturalmente que devem ser abertas. Agora também devo dizer o seguinte, e o Vítor também tem experiência disso, muitas das reuniões são preparadas pelas forças políticas numa lógica pura e simples de a imprensa está ou não está, até que horas é que fica. E os assuntos são por vezes selecionados em função da presença da imprensa. Isso é
digamos, rotineiro na forma de preparar reuniões. Eu não sei se no Figueira 100% do Vítor Guedes teve ocasião de fazer esse tipo de exercícios. Mas em sede dos partidos maioritários, isso obviamente que é assim, ou seja, a imprensa está durante algum tempo, enviam-se os flashes, a imprensa agarra, sai e deixamos porventura, ou deixamos, ou enfim, ou poderemos deixar os assuntos mais pertinentes quando têm menos repercussão. Deixamos, com o centro, quer dizer que também... É evidente que sim, sou cúmplice também nesse sentido. Não, porque esta postura, este discurso legitima esta tomada de posição de fecho das ele está a tomar a parte pelo todo. Não é? Porque senão há um aproveitamento político das forças políticas que estão presentes numa discussão deste género para, no fundo, falarem para a imprensa e não tratarem verdadeiramente... Os chamados soundbites. Nós não nos podemos esquecer, quem marca a reuniões é o Instituto Camarário. Quem marca a agenda é o Instituto Camarário. Os pontos que estão na agenda são os pontos agendados pelo Instituto Camarário, podendo eventualmente alguns deles ser também e o debate também existe para isso mesmo. E portanto, nenhuma força política deve ter medo nem do debate político, nem que ele seja público. Então vamos agora à entrevista de João Ataíde ao Diário Veira sobre o plano estratégico de desenvolvimento do Vítor Guedes. Agora tem de ser mais esta questão veio a propósito da entrevista, aí sim, da entrevista que João Ataíde deu ao Diário das Veiras, e deu assim, em concreto, e isto vem a propósito porque nós todos aqui, acho que fomos unânimes em dizer que não se tratava de um plano estratégico, era um conjunto de ideias que ali estavam, muitas delas muito vagas e algumas delas inexecuíveis e outras que não sequer seriam da responsabilidade, nem nunca poderiam ser da responsabilidade do município. João Ataíde, na entrevista, vem dizer que não, que é um plano estratégico, que tem uma estratégia aqui naquele plano e que as medidas dependem, e só lá estão as medidas que dependem do Executivo, ou grande parte das medidas são as que dependem do Executivo. Mas depois, se nós formos ver as medidas estratégicas do Executivo, e designadamente para as infraestruturas, nós vemos lá, designadamente, isto: promover o estudo do aprofundamento da barra do canal, que obviamente não é da responsabilidade do Executivo. Promover o cais de apostagem para passageiros do tal e tão famoso já cais para os navios de passageiros apostarem na Figueira, que também não é da responsabilidade dos cruzeiros, que não é da responsabilidade do Executivo. Modernizar a linha do Oeste, que não é da responsabilidade do Executivo. E isto são tudo propostas que estão, curiosamente, no plano estratégico dos transportes e das infraestruturas, que no fundo compõem o tal acordo de parceria que João Ataíde aqui fala e que diz que o plano estratégico está de acordo com o plano de parceria. Não, o plano estratégico tem lá muitas propostas que são do plano de parceria, que por sua vez reúne este plano estratégico das infraestruturas e também a estratégia para o mar e aproveita-as e coloca-as no seu plano estratégico. Mas, de facto, aquilo de estratégia para o município tem um processo. E é isso que eu acho que nós precisávamos de um documento diferente. Um documento que nos levasse para algum lado, do ponto de vista de um caminho, de um rumo bem definido, com custos. Curiosamente, ele diz que não há estratégia e que é uma estratégia e fala no plano de estratégia dos outros, mas os planos estratégicos, designadamente o tal das infraestruturas, que é a única infraestrutura que prevê para o Porto da Figueira, não é o cais de apostagem para os cruzeiros de passageiros, é o aprofundamento do leito, do calado do rio. Mas sem o qual também não se pode aspirar a ter cruzeiros, mas é a única. Pequenas dimensões. Certo, mas este plano é um plano de 2014 para 2020, é quase a vigência do plano estratégico da Câmara. E o investimento que lá está previsto
são 25 milhões de euros. Para esta hora não estava mais previsto para mais nenhuma outra que permita a construção do tal cais, que a Câmara obviamente não tem capacidade financeira. António Padrão, para encerrarmos este Estado do Conselho, tem ou não tem estratégia, este plano estratégico de desenvolvimento da defesa do Faro? Não, não tem. É um plano genérico que não tem nenhuma repercussão cirúrgica em termos de atuação. Portanto, é generalista, cabe lá tudo, pelo que não tem essa acuidade. Mas eu pergunto, qual foi a voz que na Figueira, hoje, e reportando todos os anos para trás, 10, 15, 20 anos, que terá definido um plano cirúrgico para a Figueira? No sentido da sua seletividade, no sentido da sua... ou seja, no sentido de cluster da própria Figueira. Nunca ninguém o fez. E toda a gente tem medo de o fazer. Então, haverá alguma razão para isso. Haverá alguma razão para isso. Este executivo também não o fez? Este executivo não o fez. Os anteriores também não. E seguramente eu nunca ouvi uma voz a definir um cluster para a Figueira da Foz. Nunca. Nunca. Então, as coisas que se assumam, não é? O plano estratégico de desenvolvimento da Figueira da Foz, reiterando do resto aquilo que já disse aqui em edições anteriores. Obrigado a ambos. Estas próximas 3 edições, esta e mais 2, serão feitas sem Carlos Beja, que juntar-se-á a nós ainda durante este mês de dezembro para o painel ficar completo. Fique bem aqui na Figueira TV.